pessoal. Sou o João Barbosa. Hoje a gente está aqui para mais um episódio do Eleva Talks. Eu sou o Rafa Piacente. A gente vai ter um bate-papo bem legal aí, né, João, com uma convidada. Fala aí sobre a nossa convidada. Isso aí. Hoje a gente tem o prazer de contar com a Rosimeire Simprini Padula, que é uma mega pesquisadora brasileira na área de ergonomia e saúde do trabalhador. Ela é fisioterapeuta, tem especialização em gestão pública, mestrado e doutorado pela UFSCar com estudos relacionados à movimentação manual de carga, pós-doutorado em biomecânica ocupacional e ergonomia pela Northeastern University de Boston, e atualmente ela é coordenadora do programa de mestrado e doutorado em fisioterapia da Unicid. E, além disso tudo, ela foi a minha orientadora de trabalho de conclusão de curso na pós-graduação, há bons 14 anos atrás. Rose, Opa! seja muito É. bem-vinda ao Eleva Talks. Oi, João, Rafael. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. O João é um querido mesmo, né? O João não lembrava que fazia tanto tempo, tá? Mas o tempo está passando bem rápido. E legal estar aqui para falar com vocês, né, sobre ergonomia e sobre vários temas aí relacionados. Eu só gostaria, João, porque eu acho que é importante de acrescentar uma função que eu tenho atualmente, desde o ano passado, que eu sou presidente da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Fisioterapia, que é a ABRAPG. Uma grande honra para mim, como pesquisadora, como profissional, né, estar como presidente da associação. Então, agradeço aí a sua introdução e vamos Legal. lá. Vocês podem ficar à Inclusive, vontade aí para a gente já começar. aproveitando esse gancho, né, inclusive da gente ver oportunidades da Eleva, né, de trazer informações sobre essa associação aí que a Rose preside, né? Isso aí. Rose, muito bom, muito legal saber, né, dessa sua função, importantíssimo, e eu acho que é, a associação está em ótimas mãos com você como presidente. Sou suspeito a falar também que eu sou fã do seu trabalho, de como você conduz as coisas, né? A gente teve algumas oportunidades profissionais aí, né? Em 2012 fizemos um pôster, né? Do trabalho de pós-graduação para apresentar no congresso da IEA. Então temos uma história legal aí e, novamente, te agradecer, é um prazer contar com você aqui no Eleva Talks. Vamos começar? Né? Acho que é legal, Rose, para a gente começar o bate-papo, você contar um pouquinho da sua trajetória para a gente, né? Como que você chegou até aqui, como que você chegou nesse estágio de carreira, pós-doutora, presidente da Associação de Estudos Científicos aí, brasileira, e eu sei que você tem grandes contribuições para revistas internacionais também. Conta um pouquinho aí dessa história para nós. Bom, eu acho que a minha história, primeiro, né, na área de saúde do trabalhador e na área de ergonomia, eu acho que é importante essa história. Ela começou não na área do trabalho, mas a ergonomia é uma área muito ampla, né, de atuação e de foco, né? Então, o meu interesse pela ergonomia começou com crianças com paralisia cerebral. Eu, quando era aluna de graduação, eu tive a oportunidade de fazer estágio no COI, que é o Centro de Orientação Educacional da Unesp, lá em Marília. Eu fazia faculdade numa universidade privada e havia um estágio nessa instituição. Não havia ainda o curso de graduação lá de fisioterapia na Unesp, em Marília. Hoje existe o curso. E aí a gente começou a trabalhar, comecei a trabalhar com adaptação ergonômica para crianças com PC. E era muito interessante o trabalho lá do COI, porque eles tinham um grupo multidisciplinar. E junto com a atuação, né, da inserção das crianças com paralisia cerebral para uso do computador, imagina, eu sou formada há mais de 20 anos, né? Então, naquela época, eles já faziam um belo trabalho de inclusão de crianças para atuação, né? Para usar o computador. E eu participava de um grupo de pesquisa que tinha psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta.
E esse trabalho era muito integrado. Foi aí que eu me interessei, primeiro pela área de ergonomia, né? Interessante, a área de saúde do trabalhador na minha carreira ela veio depois. E aí, quando eu terminei a graduação, ninguém, né, naquela época, eu me formei em 98, ninguém tinha mestrado e doutorado. Os meus professores não tinham, né? Os professores das instituições públicas que tinham. E aí por conta da minha professora da Unesp, que era essa orientadora que foi fantástica na minha vida, Lígia, ela falou: Rose, eu fiz graduação na UFSCar, por que que você não presta o mestrado lá na UFSCar? E eu estava saindo da graduação. E aí o meu marido também, ele é engenheiro formado pela UFSCar, engenheiro de materiais. Então também falou, não, vamos lá, faça uma entrevista, converse com a orientadora. E foi o que eu fiz no último ano da minha graduação. Prestei a prova em outubro, falei com ela, queria trabalhar com crianças, só que ela trabalhava com projetos na Faber-Castell, né? Todo mundo conhece a Uhum. Faber-Castell. Numa época em que a saúde do trabalhador, em que os afastados do trabalho eram quase que proporcionais ao número de trabalhadores ativos na empresa. Tamanho era o problema que a Faber, porque era uma empresa, até hoje, né, de trabalho muito manual. Sabe, o trabalho da fabricação de lápis é muito manual. Como muitas empresas que a gente nem imagina, né, que nós temos aqui no Brasil, Copenhagen, por exemplo, que eu já visitei algumas vezes, tem um trabalho muito manual, né? Muito artesanal, vamos dizer assim, né? Na Uhum. fabricação de chocolate. E aí eles tinham assim, eu prestei achando que eu ia fazer uma coisa com crianças, né? Claro que eu tentei, porque era o que eu queria. E aí eu acabei entrando, passando na prova em outubro, ganhando uma bolsa, tá? Um detalhe só que eu fiquei grávida no último ano da faculdade também. Então eu passei no mestrado, estava grávida, mas eu fui morar em São Carlos. Meu marido não morava em São Carlos, morava em São Paulo. Mas eu fui fazer mestrado, tive um apoio, né? A gente tem os nossos apoios, tive a minha avó como apoio, e morei 2 anos em São Carlos fazendo mestrado. E depois do mestrado já quis fazer o doutorado, porque eu tinha feito muitas disciplinas do mestrado que poderiam valer. Gostei muito da área, então assim eu entrei para a área pela paixão pelas crianças, mas eu acabei ficando, né, na área de saúde do trabalhador por conta assim do meu mestrado, das minhas experiências lá na Faber, das minhas pesquisas com manuseio de carga. E aí depois em 2006, eu terminei em 2001 mestrado, em 2006 eu emendei o doutorado, mas eu já estava trabalhando, tá? Então eu sou uma mãe que trabalhava no doutorado e que ia para São Carlos uma vez por semana para coletar dados, porque eu não precisei mais fazer disciplinas na época, né? Uhum. E aí, assim, a área de saúde do trabalhador e ergonomia, a minha orientadora foi a professora Helenice Gil Cury, uma referência na área de fisioterapia do trabalho aqui no Brasil, né? Hoje ela está aposentada da UFSCar, mas eu posso dizer que eu tive o privilégio de tê-la como orientadora também. Assim, eu já falei da Lígia, agora estou falando dela, que a gente vai encontrando as pessoas na nossa vida que vão apoiando o nosso trabalho, né? Então, eu falo que, assim, para mim foi um divisor de águas o mestrado, porque eu entrei na carreira acadêmica, né? Em 2001 comecei a dar aula em Bragança Paulista, no curso que estava se iniciando. Eu fui uma pessoa privilegiada, porque na época abriram muitos cursos nesse período, né? A partir de 98, muitos cursos de graduação, e tinham poucas pessoas com mestrado. Então, você podia até escolher, né, as oportunidades que você tinha. E com mestrado e fazendo doutorado e trabalhando, eu também comecei a me envolver muito com as empresas, sabe? De fazer visitas, de fazer projetos, de dar consultoria. Então, eu fazia um pouco de cada coisa, assim, eu atuava, isso era uma coisa importante para mim, porque, vejam, eu saí da graduação e fui para o mestrado, né? E é difícil também, acho que os dois lados são difíceis, mas as pessoas talvez não vejam, não achavam, por exemplo, que eu era capaz
de ser uma boa profissional e uma boa professora e pesquisadora. E se tem uma coisa na minha carreira que eu gosto, e eu acho que eu fiz tudo certo nesse sentido, é que eu nunca deixei a prática e eu nunca deixei o conhecimento teórico, né? Eu sempre uni tudo isso. Eu digo assim, eu sou uma publicadora, né? Eu publico artigos científicos muito naquilo que eu sei da prática. As minhas pesquisas, elas não são teóricas, elas não são pesquisas para publicar artigo. As minhas pesquisas, elas têm como objetivo e sempre tiveram contribuir para a prática, mesmo, né, sabendo, eu acho que é uma coisa que a gente vai discutir quando nós falarmos da questão da produção científica dentro da ergonomia, né, das intervenções mais eficazes, mais efetivas, é que quando você faz pesquisa nessa área, é muito diferente de fazer pesquisa clínica em ortopedia, por exemplo, né, uma intervenção em dor. E eu passei alguns anos em que as pessoas que eram, talvez, publicavam muito, não entendiam a nossa área, né? Não entendiam o quão difícil é você estar dentro de uma empresa fazendo um estudo de 12 meses e, de repente, a empresa precisa demitir funcionário, né? E a perda amostral é um problema para o desenho de estudo da pesquisa, né? Você falou dos meus estudos. A gente fez o primeiro ensaio controlado aleatorizado sobre job rotation do mundo. Né? Minha aluna Maria Luísa trabalhava na época na Trifil, em Itabuna, né? Foi uma das primeiras alunas minhas de mestrado, fez doutorado comigo e está fazendo pós-doc comigo atualmente, né? Termina esse ano. Assim, depois dessa pesquisa, nós começamos a receber convites internacionais, porque também não é simples você ser uma pesquisadora reconhecida internacionalmente, né? Porque a gente tem, eu conheci porque eu participei de muitos congressos internacionais. Todas as pessoas que eu lia os artigos e que eu admirava como pesquisador, né? E eu sou uma pesquisadora brasileira, né? Que todos nós sabemos das dificuldades, né? Dos recursos de pesquisa, trabalhando numa área que é muito mais complexa para gerar pesquisa do que pesquisas que são feitas com pessoas que têm dor, que você vai lá, randomiza, né, o estudo. Ambiente mais controlado, né, Rosi? Exatamente, ambiente mais controlado. E aí, em 2014, eu gosto muito de estudar, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar. Em 2014, eu fui fazer meu pós-doc nos Estados Unidos, que também foi uma grande oportunidade com o professor Jack Denneler. Ele é engenheiro, né? Eu fui fazer um ano antes, 2013, um curso na Harvard Public Health, um curso de ergonomia, uma educação continuada. Visitei o laboratório, ele me acolheu muito, assim, uma pessoa incrível. E quando eu cheguei lá, eu descobri que o Jack vinha para o Brasil fazer trabalhos na Fiesp, quando eu estava lá. E, assim, uma das coisas que eu fico sempre muito admirada é que a gente não consegue fazer um networking aqui no Brasil das pessoas que trabalham na área para a gente se ajudar. E lá eu descobri que isso é possível. Eles faziam muitas reuniões e foi o Jack quem me indicou para o Ogata, que estava na Fiesp, né? Eu fui membro do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp durante 3 anos. Foi ótimo. E eu vou ser muito sincera que eu fui mais reconhecida dentro da fisioterapia depois que eu entrei para a Fiesp do que em qualquer momento anterior dentro das minhas pesquisas e da minha contribuição para a área, que sempre foi nesse objetivo que eu contei para vocês, que era assim, olhar para o que estava sendo feito na prática e tentar trazer para a pesquisa, tentar testar isso e devolver para a prática alguma contribuição. Mas a Fiesp também foi um marcador, um divisor de águas para mim, né, dentro desse contexto. E depois, em 2018, eu fiz um curso
de gestão pública, porque eu também vejo a área de saúde do trabalhador, essas interrelações, né, com a saúde pública, né? É um contexto muito amplo também, mas sempre com a tentativa de como eu vou poder contribuir mais para todas as, né, para todas as frentes, todas as ações, né? Hoje eu estou só na Unicid, né? Sou docente, sou coordenadora do programa de mestrado e doutorado da Unicid, sou pesquisadora, a única pesquisadora da área de saúde do trabalhador, e também me orgulho de que muitos alunos que entraram para fazer mestrado e doutorado comigo, muitos deles nem eram da área de saúde do trabalhador, de ergonomia, e que depois de fazerem mestrado, fizeram doutorado e hoje estão trabalhando, estão na prática mesmo, né? Estão contratados nas empresas. Então, eu acho que isso mostra que a pesquisa e a prática, quando você quer fazer pesquisa e não se importa só com publicar artigo, né? Quando você se interessa mesmo, né, para contribuir, para resolver problemas, aí eu acho que você consegue fazer essa integração. Ela não é fácil, né? Hoje eu supervisiono estágio também na, no grupo JCA, que é onde a aviação cometa, né, transportes rodoviários atuam, e eu sou supervisora, todas as segundas-feiras eu estou lá, né, e trabalho com os meus alunos de graduação também, da Unicid, estimulando para atuarem na área, né, eu acho que é um pouco isso da minha história e do meu contexto profissional com a área. Muito bem. É muito rico esse resumão aí, essa história, né? Uma história muito legal, né, Rose? Trazendo até um pouquinho para o finalzinho aí que você estava falando, né? Mostrar a área da saúde do trabalhador para os profissionais. A gente estava batendo um papo aqui um pouquinho antes, e é um dos pontos e uma das missões nossas aqui na Eleva Life é mostrar essa alternativa de carreira em saúde do trabalhador para os profissionais da saúde, né? E até linkando também, né, com... Você falou de políticas públicas, de responsabilidade social, da quantidade de pessoas que estão trabalhando, da oportunidade que a gente tem de fazer diferença com essa população trabalhadora do Brasil, trazendo... e aí já trazendo para você, né? Vendo que está comprovado através de pesquisas, o que a gente pode gerar de resultado através das práticas que são embasadas em pesquisas científicas aí. Acho que é um mundo muito legal de alternativa de carreira para profissionais da saúde de um modo geral. E particularmente, eu acho que, vou falar por nós três aqui, né? É uma área que a gente é apaixonado e que enxerga muita importância. Rafa, quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Acho que eu vou pegar alguns pontos aí que a Rose trouxe, né? Acho que teve um ponto que você falou que foi um divisor de águas ali, né? Que você passou a ter um reconhecimento quando você passou a estar presente na Fiesp. Eu fiquei interessado em saber o que aconteceu, assim, o que foi o determinante para essa mudança, assim, de reconhecimento e talvez valorização aí que você comentou. Bom, eu acho que a Fiesp é uma instituição que representa as indústrias, né? Eu queria dizer que as minhas pesquisas, eu tenho mais interesse na pesquisa de trabalhadores industriais, tá? Vamos dizer assim, comparado com trabalhador de escritório, com trabalhadores da saúde. Eu acho que eu tenho uma ligação, eu tenho uma indústria, né? A gente tem uma indústria, uma metalúrgica. A minha história, né, também se mistura um pouco com o meu interesse profissional, né, com a indústria. Eu conheço as indústrias, eu visitei muitas indústrias. E aí, quando eu recebi o convite, né, ele surgiu por conta do meu pós-doc. Eu precisei ir para fora do Brasil, isso às vezes me assusta um pouco, né? Eu precisei ir para fora para ser reconhecida aqui dentro, como uma profissional que faz um trabalho dentro dessa área. E aí, quando eu entrei na Fiesp, a impressão que eu tive é que como se tivesse aberto assim uma janela mesmo, sabe? Eu
começasse a aparecer, porque a Fiesp, ela me pedia para representá-la, né? Eu fui em vários lugares representando a Fiesp, em eventos da Coca-Cola, que eram para adolescentes, em ações sociais, claro que dentro desse contexto da indústria, mas que quando eu comecei a divulgar isso, eu sinto que, por exemplo, a Associação de Fisioterapia do Trabalho começou a me convidar para dar uma palestra, para Entendi. falar. Ela ajudou a impulsionar a sua missão, né? Como se fosse isso daí. Isso, isso foi importante. E assim, eu até hoje eu tenho amigos que eu fiz quando eu estava, eu pedi para que eles não me reconduzissem na época, porque começa a ter, assim, não é um trabalho remunerado, era um trabalho voluntário, assim como eu faço outros trabalhos voluntários até hoje, né, que eu não sou remunerada para isso, como ser revisora de periódicos, eu sou editora diária da Ergonomics, eu sou editora da BMC, Musculoskeletal Disorders, né, também do Brazilian Journal. Então, assim, são todas funções não remuneradas para contribuir com a área. Mas eu acho que tudo isso, eu sempre pensei assim em relação à carreira, tá? Eu sempre tento até mostrar para os jovens, porque eu acho que eles estão querendo muito chegar lá na frente sem ter passado por todas as etapas que são necessárias. Mas eu acho que assim, você receber bem as oportunidades, né? E a partir delas, né? Claro, vai ter um momento como aconteceu comigo. A minha carga de trabalho era tão grande que eu já não conseguia ir mais para Paulista, né? Eu trabalho ali no Tatuapé. Eu tinha que pegar, né, pelo menos uma vez por semana, o metrô, ir lá para Paulista, mas eu vejo que fez uma diferença assim muito grande na minha carreira, assim como o estudo do rodízio. O estudo do rodízio, em 2019, eu fui palestrar junto com outros pesquisadores importantes em Bolonha, na Itália, né? E eles não acreditavam que a gente tinha conseguido fazer esse estudo aqui no Brasil, né? Numa empresa, com todas aquelas questões que eu comentei já com vocês, né? Da gente às vezes ter a perda dos trabalhadores, crises, Dificuldade de né? E outras operacionalizar mesmo, né? operacionalizar. Então, acho que isso, né? Um pouco que eu gosto sempre de passar, assim, que não é fácil, mas que vale a pena a gente persistir, inclusive porque a área precisa que a gente persista nas pesquisas, que eu acho que a gente vai depois falar, mas por quê? Porque só assim as áreas vão avançar, né? Em termos de conhecimento. E as áreas que têm essa melhor integração do conhecimento com a prática, elas são as inovações acontecem, né, com mais facilidade. A gente precisa do conhecimento e precisa da prática. Então, a medicina é uma área que avançou muito por conta disso, né? A fisioterapia tem áreas muito mais avançadas, né, do que fisioterapia ou mesmo a engenharia que atua ou outras áreas que atuam, né, no contexto da ergonomia. João, o que você acha da gente explorar um pouco, visto que a Rose está totalmente dentro, né, desse ambiente de pesquisas, ela sabe o que está acontecendo, né, em maior volume. Qual a área de atuação assim dentro da ergonomia que está recebendo mais pesquisas? Assim, qual linha de estudo que está sendo mais investigada assim nos últimos anos, Rose? E até mesmo que está sendo investigada e que está recebendo incentivos. Acho que a gente pode colocar esses dois pontos aí. Eu não sei se são diferentes, né? Se recebe-se um incentivo diferente para um tema específico ou outro, ou se vai dos pesquisadores que despertam esse interesse e vão atrás desse financiamento, né? Acho que a gente pode colocar assim, como um financiamento, uma bolsa de estudos para executar esse estudo. Bom, eu acho que a gente primeiro poderia dizer que a ergonomia ela é uma área muito ampla. Quando eu falo da ergonomia, eu sempre penso que tudo tem um pouco do conceito de ergonomia, né? Tudo que se a gente pensa, assim, um óculos que está ajustado a você, um aparelho dentário, um carro para um piloto
de Fórmula 1. Então, assim, a ergonomia é uma área muito ampla, a ergonomia de transportes. Eu já tive a oportunidade uma vez de ir para a Alemanha num congresso que era só sobre ergonomia de transportes, então eles falavam de metrô, né, de acidentes, o quanto que poderia se prevenir acidentes se você fizesse uma boa alocação dos bancos, das barras dentro do trem, né, de um carro. Então, é uma área muito ampla. E por ser muito ampla e por permitir a atuação, como acontece no Brasil, né? Porque ela não é uma área de formação, ela é uma especialidade onde muitos profissionais podem atuar. Então, quando a gente fala das áreas e das pesquisas, a gente tem que sempre lembrar disso, né? O interesse para se estudar um tema vai muito da área de formação inicial, né? Quando você pensa, por exemplo, como eu sou fisioterapeuta, os desfechos, né, os resultados da pesquisa, o que eu vou medir, estão muito mais relacionados a aspectos musculoesqueléticos, né? Se você pegar um engenheiro, ele vai querer saber quanto de produtividade ele ganhou, ou se ele não teve perdas, né, de produção. Então, a produtividade seria um tema de maior interesse para um engenheiro que atua, né, na ergonomia. Na engenharia de produção, a gente tem, na UFSCar, por exemplo, a pessoa da engenharia tem lá um núcleo de ergonomia, inclusive fiz uma disciplina lá, na época do mestrado. Então, assim, olhar para o desempenho, eles faziam projetos para a Embraer, por exemplo, que era da fabricação dos aviões. Então, essa questão da ergonomia do produto. Tenho um amigo da Unesp, de Bauru, que ele trabalhava muito com design de produtos. Então, o interesse é saber se o design se adequa e, claro, a gente pode misturar as temáticas, né? Eu faço um bom design de um mouse, né? Eu ajusto ele e posso medir usando eletromiografia, eletrogonometria, porque eu posso pensar que aquele design vai ajudar a reduzir queixas musculoesqueléticas e tal. E eu acho que outra questão da ergonomia é olhar para os campos, né? Porque a gente tem a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. E aí, quando a gente fala de intervenções dentro da ergonomia, eu gosto de classificar essas intervenções dentro desses conteúdos, porque eu acho que ajuda a gente a entender. Então, acho que são dois aspectos. Essa divisão, né, das áreas principais, que vão ajudar a gente a escolher, pensar nas intervenções, e sempre pensar o que eu quero saber. Isso, eu sempre falo que isso é importante, porque a ergonomia ela tem dois desfechos que são dela, independente se eu sou de qualquer área. Quer dizer, quando ela surgiu, tá? Que é melhorar o desempenho e o bem-estar no trabalho. Eu vejo que assim, a saúde a gente incorporou depois. Fala assim que ergonomia reduz queixa musculoesquelética, na minha concepção de ergonomia, ela veio como outros desfechos, como outras avaliações que a gente costuma fazer, dentro de uma perspectiva diária, né? De cada um que é de uma área acaba escolhendo o que quer saber, né? O que quer estudar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha opinião, muito do que eu vou falar para vocês aqui sobre resultados de pesquisa, sobre ergonomia, se funciona, se não funciona, tem a ver com o que é ergonomia como área, que ela é objetiva, que é desempenho e bem-estar, e o que às vezes a gente quer medir para dizer que a ergonomia funciona, né? Será que o que a gente está medindo, de fato, mede a ergonomia? Aquela intervenção ergonômica que a gente, né? Será que ela serve para isso mesmo? Ela veio para isso, tá? E é, por exemplo, dor, né? Vocês me perguntaram, a maior parte dos estudos que avaliam desfechos de ergonomia olham para a dor, não olham para a produtividade, não olham para desempenho e não olham para bem-estar. Então, o que tem acontecido bastante, e estou falando em geral, a gente vai falar eu fiz até uma listinha aqui para a gente discutir algumas intervenções, mas falando no geral, o que a gente mais escuta é que talvez a ergonomia não tenha evidências suficientes de que ela funciona.
Aí eu gostaria de também trazer um outro aspecto. Como eu sou pesquisadora e eu publico em revistas de ergonomia, Ergonomics, Applied Ergonomics, International Journal of Industrial Ergonomics, o que que eu vejo, e também publico em revistas da saúde, o que que eu vejo de diferença? As revistas da saúde, elas são mais técnicas, elas têm uma precisão do método científico muito maior. E dentro da área de ergonomia, eu até tive recentemente uma troca de e-mails com o editor-chefe da Applied Ergonomics, e ele falou assim para mim: ah, você está testando, nosso estudo estava testando avaliação de exposição, e a gente queria saber o quanto que o treinamento ajudava as pessoas e a experiência do avaliador ajudava ele a melhorar a análise do risco, do risco ocupacional, né, do risco ergonômico, vamos dizer assim. Aí, quando a gente começou a conversar, a grande questão era, para mim era muito claro o que eu tinha feito. Ele falou assim, mas não tem validade o que você está dizendo. Eu falei, mas eu usei o método científico. Não, mas os métodos de avaliação de exposição, o RULA, o REBA, não sei o quê, esses métodos aí, você não pode avaliar usando a metodologia que você usou. Então, queria mostrar para vocês o seguinte, o avanço das áreas dentro do contexto da ciência, eles são muito variados. E, na minha opinião, a grande parte do problema de que a gente não tem, ou aparece nos estudos que não tem evidências suficientes de que a ergonomia funciona, estão muito mais relacionadas a como a gente concebe um estudo de ergonomia do que propriamente a ergonomia não funcionar, né? É a mesma coisa assim, eu usar uma ferramenta para medir alguma coisa e ela não servir para isso. Quer dizer, eu posso fazer a melhor intervenção ergonômica do mundo, mas se eu não tiver uma boa ferramenta para provar que mudou, que melhorou, é Aí não como tem como. se. Desculpa, pode falar. Não, eu acho que é a gente querer responder a uma pergunta que ela não é adequada, né? Então, diminui a dor? Talvez não é a melhor pergunta, porque se a pessoa já está com dor, não vai ser uma intervenção ergonômica que vai tirar essa dor dela, porque é uma patologia que já está instalada no corpo da pessoa, né? A gente está trazendo, a gente precisa fazer outras perguntas, talvez, né, Rose? Acho que o ponto seria esse, né? A intervenção ergonômica, ela traz mais produtividade? Opa, ela evita que pessoas comecem a sentir dor, né? Qual é a percepção? Um desconforto? Então, acho que é um ponto antes, né, da pessoa começar a sentir dor. Que a partir do momento da dor, ela já não é área de estudo da ergonomia. Seria mais ou menos um paralelo próximo disso, né? É interessante outra coisa também, João, é que quando a gente escolhe alguma coisa para medir, como você falou, a dor, né? Vamos medir dor. Quando a gente pensa na pesquisa, pensa que uma pessoa que tem dor 8 é mais fácil você transformar essa dor de 8 para 6, né? São 2 pontos que você ganha. Então, talvez uma intervenção para dor, eu não estou falando do ponto de vista da ergonomia, eu estou falando de forma geral, Uhum. tenha melhor resultado do que uma intervenção, um tipo de intervenção que melhore produtividade. Porque dor é uma variável que flutua, mas é uma variável que pode melhorar mais rápido. Produtividade, olha quantos componentes que tem, que talvez precisam estar ali muito bem alinhados, né? E as intervenções ergonômicas, que são diversas, que pode variar desde um ajuste de mobiliário, até a troca de mobiliário, até a concepção de um ambiente adequado, pausas, rodízios, Cores do né? ambiente de trabalho, né? Isso e outras coisas, elas são componentes, né, que não sozinhos, mas se integrados, vão conseguir trazer benefício. E eu acho que a ergonomia por si só, ela é melhoria, né? Antes da gente falar até do que funciona, mas assim, ela é a mesma coisa assim. O que que seria melhor? Você usar um ajuste de, né, uma cadeira com essa
eu falo assim, eu vou chamar de conceitos de ergonomia, princípios Uhum. da ergonomia, tá? Porque a ergonomia, né, gente, ela só é ergonomia se ela se adequa ao indivíduo. Então, você Sim. pode ter algo ajustável, mas não necessariamente ela vai se ajustar a todo mundo. Então, só vai ter pode ter o princípio da ergonomia, que é ter esse design universal, quer dizer, ajustar uma cadeira para a maior parte das pessoas, mas pode ser que para mim não se ajuste, então eu não estou fazendo ergonomia, né? Não tô seguindo esse princípio. Mas dentro desse princípio da ergonomia, se a gente fizer os ajustes, já é um primeiro passo. Agora, se você trabalhar 8 horas ininterruptas, não é o que vai acontecer, mas se você der poucas pausas, mesmo que você tenha uma cadeira super boa, hoje em dia está muito melhor, né, gente? Os mobiliários, assim, claro, tem empresas que têm ainda máquinas, equipamentos e tal, mas já melhorou muito, né? Então, se você já tem, se você vai trabalhando essas melhorias, consequentemente, esse bem-estar vai aparecer, né? Agora, depois de quanto tempo, ou quantas coisas eu preciso fazer para que isso aconteça, eu falo assim, o que a gente tem, por exemplo, como normas dentro da ergonomia, né, NR17, as, as ISOs e outras normas que ajudam as empresas a melhorarem, são o mínimo, né? São o básico de tudo que a gente deveria pensar e conceber de ambiente, iluminação, ruído, né, ventilação, tudo isso é complementar, né, dentro desse contexto. Você acha que as normas elas são o mínimo que a empresa precisa ter para o trabalhador, né? E acho que um exemplo bem legal que você colocou, 8 horas por dia trabalhando sem parar, parece que não é uma realidade, parece que não é uma realidade, mas existe essa realidade no mercado de trabalho, né? De uma forma geral. E essa realidade ela vem por outras questões, né, Rose? E aí por outras áreas de atuação, né? Opa, vamos olhar um pouquinho mais para a organização do trabalho, como que estão as demandas desse trabalhador. E aí acho que a gente também vai conseguir olhar para os resultados de uma forma diferente. Vamos pegar uma empresa super moderna que tem o seu mobiliário perfeito, porém tem uma carga de trabalho gigantesca para a pessoa e ela não mede ou não controla quantas horas a pessoa vai trabalhar por dia, né? E a gente sabe que existem pessoas que vão trabalhar 12, 14 horas por dia e boa parte desse tempo sentadas para entregar aquilo que foi proposto a ela, né? Então não vai ser um mobiliário que gerar um vai gerar um conforto? Sim, mas ele não vai resolver os problemas dessa pessoa pensando no contexto que a ergonomia é adaptar o trabalho ao trabalhador, né, ou o produto ao usuário. Então, um desses aspectos a gente tem adequado, né, uma cadeira lá, vamos colocar que atenda 90% da população, né, acho que a maioria dos projetos de ergonomia eles vêm para esse sentido, né, os 100% raramente é alcançável, né, até para os carros, para os projetos de transporte público e tudo mais, que é muito alto ou muito ou uma estatura muito baixa, entende o que eu estou falando. Mas são muitos aspectos relacionados, né, à capacidade do ser humano de executar o seu trabalho, que vão muito além do nosso mobiliário ou de outras coisas um pouco mais óbvias quando a gente fala de ergonomia, né? A gente até brinca, vai nas empresas, sou ergonomista, a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Ajeita a minha postura e vai lá para frente. E eu acho que dentro desse contexto, a gente pode começar a explorar um pouquinho mais o que você tem visto de resultados que fogem um pouco dessa área mais óbvia, vamos dizer assim, né? De ajustes de mobiliário ou de ambiente de trabalho ou de alguma ferramenta e o que você tem visto que traz realmente resultado para os trabalhadores dentro daquilo que você tem pesquisado ou tem acompanhado nas pesquisas. Eu vou começar com temas mais atuais, que estão dentro desse contexto de melhoria das condições de trabalho, tá? Que eu acho que são temas
eu sempre vejo assim, são tendências, né? Às vezes a gente começa a ver algumas tendências. Por exemplo, o exoesqueleto agora, né? O uso do exoesqueleto dentro das empresas Uhum. para... até peguei um artigo hoje, uma revisão. Então, hoje eu dei aquela revisada aqui para estar com vocês, em várias revisões sistemáticas, que uma revisão sistemática, ela agrupa todos os ensaios, né, todos os testes, né, todos os estudos que testaram alguma das intervenções. E eu peguei um estudo, né, que foi publicado em 2021, ele traz essa questão que eu falei que geralmente não é muito comum de se medir, que é bem-estar e desempenho. Esse estudo, essa revisão buscou levantar isso, né? Se o exoesqueleto ele realmente estava contribuindo, né? Porque é uma, é uma estratégia de melhoria ou de ajuste ou de alívio, por exemplo, em atividades de manuseio. Dentro das indústrias, a gente vê muito trabalho em pé, né? É difícil fazer revezamento do trabalho em pé com trabalho sentado em algumas tarefas. Trabalhar sentado, ela, do ponto de vista de desempenho mecânico, é pior para quem trabalha usando força, né? Então, às vezes a gente fala do revezamento, mas a gente esquece que o desempenho do trabalhador muda e isso pode ser pior para ele se ele trabalhar sentado, ele vai executar menos força. E aí, assim, logo que começou a surgir, eu queria lembrar todo mundo que nem sempre o que vai para o mercado foi pesquisado ou foi estudado muito antes. É o caso do exoesqueleto. Uhum. Não teve pesquisas prévias para responder todas as perguntas a respeito dos benefícios. Então, foi para o mercado, as pessoas, as empresas, e lembrar também para todo mundo que a indústria automobilística, automotiva, é a mais tecnológica, é onde chega primeiro a tecnologia, e daí as outras vão copiando um pouco esses modelos, tá, de tecnologia. Então, é isso. Então, uma implantou, todo mundo quer implantar, né? E eu também fiz uma anotação aqui para comentar, é que, assim, existem vários tipos de exoesqueleto, ativo, passivo, rígido, suave, né? A gente tem a tecnologia assistiva, que também, dentro da indústria, a gente tem pessoa com deficiência, então, às vezes, está lá, então, ele é considerado um tipo de tecnologia assistiva. Mas o que sempre me preocupou, que eu sempre pensava, assim, o trabalhador tem que se ajustar a essa tecnologia, né? É como se a gente pensasse num trabalho semi-automatizado dentro da indústria. É muito mais difícil, porque você tem que seguir algum ritmo, ou você tem que se ajustar a alguma coisa. E o exoesqueleto é isso, né? É- embora ele possa, não tem estudos que comprovem ou que demonstrem isso, mas para mim a principal questão é o trabalhador poder ajustar, por exemplo, o joelho e ficar semi-sentado para trabalhar sem ter que inclinar o tronco em algumas posições, né? Eu acho vantajoso. Uhum. Essa revisão sistemática, ela concluiu que o exoesqueleto ainda é um desafio para a gente saber se realmente ele é bom ou não, né? Justamente porque, embora ele tenha potencial, essa interação do homem com a máquina, né? Não falar é possível, né? Você fala assim, é possível que reduza, que possa reduzir dores nas costas, é possível que possa melhorar o desempenho, mas para fazer uma revisão, a gente precisa fazer estudos previamente, né? Testar como aquilo funciona. Então, assim, eles encontraram 5 estudos que eles incluíram a respeito do exoesqueleto. É É pouca produção ainda, né, para a gente pouca chegar a produção, conclusões. pouca produção, mas é um tema que eu vejo como, sim, há muito interesse, né? Porque é Uhum. caro. Também tem isso, Tem né? um A gente compra mercado um aí por produto. trás, né? Isso, para venda, né, do produto, Sim. A gente até né? teve uma experiência, Rose, há uns 5 ou 6 anos atrás, dentro de um cliente nosso, que veio da sede deles, né, em outro país, uma multinacional, e mandou para cá, falou: testem esses exoesqueletos.
né? E era um custo alto, né? E aí acho que conceitualmente, né, o exoesqueleto, a- até colocar para a gente debater, né? Será que ele é ergonomia mesmo ou não, né? Para mim, eu tenho que não, porque a gente não está ajustando o trabalho ao trabalhador, né? Ele é uma ferramenta de otimização ou de prevenção. Provavelmente sim. A gente fez o teste com os exoesqueletos, né? E uma das atividades foi ok, o trabalhador falou que sim, me ajudou, tem me ajudado, né? Diminuiu um pouco o meu esforço. Em uma outra atividade, não, basicamente odiou o exoesqueleto, e aí, na atividade que esse exoesqueleto foi positivo, a gente conseguiu identificar que se comprasse um exoesqueleto para cada uma das pessoas, né? E dentro de um prazo ali isso precisasse ser trocado, e o dinheiro investido a gente conseguiria é, modificar o posto de trabalho de tal forma que ele seria ajustável para os diferentes trabalhadores, né, com um investimento inicial próximo daquele que seria feito para os exoesqueletos. Então, ele não ia precisar ficar com os braços, né, próximo de 90 graus para operar em um painel ali. Esse painel poderia ser ajustável. Então, acho que ainda precisa, tem suas vantagens e utilidades, né? Também acredito que sim, esse ponto que você colocou de poder fazer um trabalho semi-sentado, né, com aquele equipamento e não precisar de um banquinho, de ficar pegando banquinho para lá e para cá de trazer esse conforto postural, eu também acredito que sim. Mas eu acho que é um pouquinho diferente do conceito da gente transformar o trabalho para que o trabalhador não precise fazer esse trabalho, né, com flexão de tronco ou executar um grande esforço. Mas eu acho que cenas dos próximos capítulos vêm por aí, né? João, um ponto que eu gostaria de ver também com a Rose é a outra parte da força de trabalho, né? Então, a população que não está, né, no chão de fábrica, então a população que agora está grande parte aí no modelo híbrido, né? Alguns dias então de home office, outros dias em escritório, né? E a gente só ouve falar aí sobre o aumento da preocupação, né, com a parte de saúde mental, né, a carga mental de trabalho, né, o que você tem visto aí, né, de caminhos, né, preventivos, né, relacionados a essa população aí? Rafael, eu li até um estudo hoje que fazia não exatamente do híbrido, mas falava da questão da adaptação para o trabalho em casa, né? Porque no escritório você tem lá uma mesa melhor e às vezes em casa não, né? O que que precisaria ter ou o que se fez, né, durante a pandemia? Eu acho que pouco se fez no sentido de que o ambiente de casa para a maioria das pessoas pudesse estar igual em termos de mobiliário ao seu ambiente de escritório, né? Eu tenho assim a percepção, porque não saiu nenhum estudo específico assim, nenhum estudo. A gente está vendo agora alguns estudos surgirem para comparar o benefício do trabalho presencial, totalmente remoto e do híbrido. Opa, Está começando a aparecer alguns estudos, mas o que eu posso dizer que eu tenho percebido nas pessoas, né, que embora a maioria grande, eu acredito o seguinte, o trabalho totalmente remoto, na minha opinião, ele serve para alguns perfis profissionais, não serve para todos os perfis, visto o que a gente viveu na pandemia, né? Tem algumas funções que nunca vão ser remotas, né, que nunca vão poder ser remotas. Aí, o que que aconteceu pós-pandemia, que a gente está vendo com os trabalhadores? Os trabalhadores estão exaustos, os trabalhadores que fazem trabalho híbrido. Eu sou uma trabalhadora de trabalho híbrido. Eu vou para a universidade alguns dias e trabalho em casa, trabalho de casa. Quando eu trabalho de casa, eu quase não paro para ir ao supermercado. É como se o trabalho me consumisse tantas horas pelo perfil do meu trabalho que de verdade eu paro para almoçar. Menos de uma hora eu volto para o computador.
Às vezes eu fico pensando se eu vou na academia no final do dia, né? Tenho uma constância de fazer isso, mas eu tenho menos intervalos. Quando você está trabalhando, quando eu estou trabalhando na universidade, eu paro para tomar um café, eu paro para conversar, eu me levanto, né? E o que que aconteceu também? Por exemplo, hoje a gente faz reunião em qualquer lugar, pelo celular, pelo computador. Então é como que no pós-pandemia, a demanda de trabalho para quem trabalha híbrido, ela ficou muito maior. É só a gente parar para perguntar para as pessoas que estão trabalhando híbrido o quanto de trabalho elas estão fazendo a mais. E durante a pandemia não foi assim, porque você trabalhava só remoto, né? E isso era um pouco mais tranquilo. Tem muitos trabalhadores que não se adaptaram. E aí você falou de saúde mental. Isso. O Eu que que as tive, empresas aí você acredita? O que que elas, as principais medidas aí para essas novas demandas, né? Quais as eu, principais eu, medidas que as empresas precisam ter? eu acho assim, o primeiro ponto é que as empresas acabaram, as que optaram pelo trabalho remoto, totalmente remoto, elas pensaram também em custo. Hoje é caro você ter um espaço. E os espaços, eles estão sendo muito mais, tentando ser muito mais aproveitáveis. Mas eu não acho que houve uma preocupação em entender se aquele trabalhador ele tem perfil. E, por outro lado, teve muitas empresas que a gente achou que ia trabalhar remoto e quis que todos os trabalhadores voltassem presencial. Eu conheço várias empresas que trabalhadores pediram demissão porque elas simplesmente decidiram voltar presencial. Uhum. E aí muitas pessoas, é, porque se beneficiaram desse trabalho remoto, dizendo, não, vou procurar outro emprego. Então, o que eu acredito, Rafael, que a gente precisa entender o perfil do trabalhador. Não só a demanda da empresa ou o benefício que ela vai ter se você trabalhar de casa, mas se o trabalhador trabalhar de casa, o quanto ele vai cuidar também da saúde, né? Porque, assim, quando eu estava nos Estados Unidos, eles lançaram um programa que chama Total Worker Health lá. Até hoje ele existe. Porque a saúde do trabalhador, ela é muito, são vários componentes, né? É a saúde, se a pessoa tem hipertensão, diabetes, se ela está bem, se ela está feliz, se a saúde mental dela está boa. Então, assim, eu acho que ouvir o trabalhador, que eu não vejo que isso tenha acontecido, tá? Com essas escolhas aí. Foram escolhas que as empresas foram fazendo. E olhar para o perfil. Não é todo mundo que tem perfil para trabalho remoto. E, para mim, o trabalho híbrido, ele sobrecarregou, porque as pessoas acham que você pode estar numa reunião e pode estar na empresa. Às vezes, em duas reuniões, assim, é muita carga de trabalho, aumentou muito a carga de trabalho, né, para quem, eu acho que principalmente para o híbrido, para o trabalho híbrido. É o que eu vejo. Acho que esse ponto que você colocou, né, de carga de trabalho, acho que esse é um tema que não é sensível, mas ele é um tema necessário para a gente discutir, né, que ele está diretamente relacionado com a capacidade do ser humano de executar mesmo o seu trabalho. E aí não é um trabalho fisicamente intenso de levantamento de carga ou de movimentos repetitivos, né, mas ele tem essa alta demanda mental e de entrega, né, Rose? Tem alguns estudos que você tem acompanhado falando sobre essa carga de trabalho? Então, do ponto de vista de intervenção, as terapias cognitivo-comportamentais é as que têm sido utilizadas conjuntamente com outras intervenções para que o trabalhador possa melhorar a saúde mental. É Uhum. assim, seria mais ou menos assim, você entender o que te afeta, né? É demanda, controle, né? Estresse é demanda, controle e apoio social. Entender isso e tentar você buscar os caminhos para poder
sair, né, dessa situação. Então, assim, se eu não dou conta porque o prazo está muito puxado, eu deveria falar. E o meu chefe, que é meu apoio, a minha família, naquele final de semana que eu vou ter que trabalhar para poder dar conta, teria que me apoiar e entender, né? E se eu tenho controle, sei o que eu faço. O controle está relacionado às capacidades do trabalhador, né? Um trabalhador que não está bem treinado, que ele não tem os recursos, que ele não tem um sistema, ele vai se estressar. Então, assim, esses tripés aí, do que a gente pode chamar de terapia cognitivo-comportamental, é o que tem sido usado pensando em intervenções multimodais, que a gente fala assim, que, digamos assim, a ergonomia está aí em um tripé, mas você tem que trabalhar os outros, né? Os outros tripés. E eu queria já emendar um outro assunto aqui, que a gente estava falando do trabalho híbrido, é pensar que no momento que a gente está vivendo, das mudanças que nós tivemos no mundo do trabalho, né, onde o trabalho de escritório, o trabalho onde as pessoas ficam um tempão sentadas, né, o trabalho que a pessoa fica horas lá sentada, é um grande problema atual, né? E que a gente pode considerar assim duas coisas aí. A pausa é uma intervenção ergonômica organizacional, né? Uhum. E aí a gente fala assim, não, é bom fazer pausa porque a pausa ela interrompe o trabalho, ela gera bem-estar, né? Você muda lá o foco, melhora a concentração, né? Então, embora ela seja uma intervenção organizacional, a gente poderia colocar ela também como cognitiva, porque ela Uhum. ajuda na interrupção melhorar a atenção do trabalhador, né? Quando ele dá aquela, em vez de fazer aquele trabalho contínuo que pode gerar erro, e aí a pausa, ela entrou também como um outro aspecto nesse novo mundo do trabalho, que é eu não devo, eu devo interromper o meu trabalho com frequência, porque eu devo reduzir o meu comportamento sedentário no trabalho, né? Que é aquela pessoa que ela vai para trabalhar de carro, fica sentada, ela chega no escritório, senta, ela sai para ir para casa, senta, e ela chega em casa e vai assistir TV, senta, né? E embora ela possa ser uma pessoa ativa, porque ela faz exercício físico lá de 150 a 300 minutos semanais, ela continua tendo comportamento sedentário. E seria mais ou menos como você fazer academia e fumar, ser fumante. Tipo, não adianta você ser ativo, fazer exercício, né? Lá a quantidade ideal de 150 a 300 minutos de carga de aeróbico, mas você ficar em comportamento sedentário. Então, a pausa, na minha opinião, é uma intervenção que ela é tida como uma intervenção ergonômica, mas nesse novo mundo do trabalho, ela ganhou um outro propósito, que é você interromper de forma ativa, quer Uhum. dizer, é parar, se levantar, fazer um movimento Uma qualquer. pausa Pode de ser ginástica, qualidade, né? pode fazer seu exercício, pode ser um movimento de corpo, uma caminhada, e você ganha nos dois aspectos, né? Para você reduzir, né, o comportamento sedentário e, ao mesmo tempo, e essa é uma intervenção ergonômica. Uhum. O que a gente tem da questão da pausa de resultado de pesquisa? Que a pausa ativa é melhor que a pausa passiva, que é aquela que você não faz nada, fica lá esperando passar o tempinho. Isso a gente já sabe. Mas imaginem quantos tipos de tarefas ocupacionais diferentes a gente tem. A gente teria que estudar melhor quanto tempo de pausa seria adequado, né, de interrupção para atividades diferentes. E isso é muito confuso na literatura. Às vezes, para a mesma tarefa, foi testado diferentes tempos, diferentes propostas. Então, a gente às vezes não consegue ter. Ainda, eu estou fazendo uma revisão sistemática de pausas, a gente está trabalhando isso. Mas, assim, o que eu posso comprovar para vocês é que a ativa. Lembra que muita gente, por muito tempo, falava: não vamos fazer ginástica laboral, não, porque ginástica laboral a pessoa já trabalha. Não, não. Tem que fazer pausa ativa, tem que fazer algum movimento para valer a Outro, pena. outro estímulo, né? Variar o estímulo ali, né? Isso aí.
Mas é muito legal aí a gente conseguir enxergar o benefício, né, das pausas. A gente já fala sobre isso faz tempo, mas acho que vamos aguardar essa revisão sistemática aí, Rose, para você trazer mais argumentos para a gente falar sobre, né, e sobre o levantar da cadeira, sobre o movimentar-se durante um dia de trabalho para o pessoal que tem um trabalho administrativo ou de escritório, né, e o que você colocou, né? Pode ir para academia, pode fazer seus 150, 300 minutos, mas se você não fizer uma pausa que vai melhorar seu desempenho no trabalho, acho que isso é legal a gente trazer, né? Vai melhorar seu desempenho cognitivo no trabalho e vai te tornar uma pessoa sem um comportamento sedentário, porque você não vai ficar às 8 horas sentado, né? Ou mais, né? Igual você colocou. Fui ao escritório, 1 hora para chegar, 8 horas trabalhando. 1 hora para voltar, tive 10 horas sentados, mais 2 horas assistindo. Metade do meu dia foi sentado, 8 horas deitado e eu me desloquei durante 3 ali, né? Da gente ter esse comportamento mais voltado para combate ao sedentarismo e também que vai beneficiar o desempenho de todos no trabalho, com o aumento do poder de concentração, de raciocínio, né, e prevenção aí também de outros tipos de problemas que podem acontecer se a gente fica durante todo esse tempo sentado. Quando que sai esse estudo, Rose? Não, ele tá bem próximo. A gente já atualizou os artigos, assim, acredito que, sei lá, agora no segundo semestre, a gente já tem algum resultado. Mas, assim, é um tema muito relevante. Pausa é um tema que ele se ampliou aí, porque pessoas que trabalham remotamente têm dificuldade, sim, de fazer as interrupções, né? Uhum. Tem umas pesquisas que falam que tem pessoas que fazem 2 horas de trabalho antes de parar um pouquinho, de fazer a pausa. Tem problemas, por exemplo, costureiras, né, que é um tipo de trabalho que às vezes eles trabalham por meta, elas acabam tendo infecção de urina porque não Nossa, querem parar não para quer parar para interromper, então levantar. para levantar. Então, assim, é um tema, eu vejo como um tema assim essencial. Pausa é uma questão essencial. E tem trabalhador que consegue fazer, né? É muito mais difícil numa linha de produção, mas um trabalhador que tem mais autonomia de interromper o trabalho deveria se preocupar com isso, sim. Deveria pensar que é muito importante. Acho que é um tema bem importante para a gente abordar com os trabalhadores em geral, né? Legal. A gente tá próximo do fim, Rose. A gente tem mais uns 5 minutinhos aí de bate-papo. Rafa, quer fazer mais alguma pergunta? É um ponto que eu achei interessante ali, que eu pensei quando a Rose estava falando aí, mantendo, né, nesse tema, né, de quem consegue render bem trabalhando de casa, né, e tendo a questão da consciência para não só para as pausas, né, mas para a questão de autocuidado. Então, opa, quem vai conseguir realmente realizar pausas de qualidade são pessoas, opa, que estão buscando evoluir o nível, né, pessoas mais conscientes para o autocuidado. E você também falou a questão do perfil. Opa, tem perfil que vai se encaixar melhor para esse modelo de trabalho, outros não, né? Então, pelo que parece, né, daqui a um tempo a gente vai ter os RHs já meio calibrados. Opa, o perfil que se encaixa bem, né, que rende bem, que não me gera problemas, não é a pessoa ali que vai, né, evoluir o peso, né, engordar, vai piorar a questão de saúde mental, né? Então parece que tudo tá sinalizando para que isso, daqui a pouco os RHs, os médicos do trabalho, eles comecem a ter o perfil que se encaixa bem e outros que não, né? Para acontecer um pouco do que às vezes era feito lá atrás na ergonomia física. Opa, tal tipo de trabalhador dá certo nesse posto, tal não, tal tipo não, né? Então a gente sabe que isso não é o ideal, mas em alguns casos acontecia, né? Então, para quando é para prevenir, né, uma doença, né, um problema de saúde, a gente sabe que acaba sendo positivo, né? A gente Sim. limitar um pouco, né, visto minimizar riscos de saúde. Você acredita, Rose, que as coisas estão nesse caminho aí também para essa população aí de trabalho administrativo, pessoal
né, de nível de média gerência, pessoal que toma muitas decisões e que tem essa autonomia e flexibilidade aí para, né, o trabalho híbrido? Eu acho que é possível você identificar um perfil que se adeque mais a essas funções, né? Eu acho que a quem trabalha com tecnologia, de repente algum tipo de trabalho que envolva a produção, mas que é possível fazer de forma remota, principalmente, e eventualmente a pessoa tenha que ir na fábrica ou tenha que estar presente, mas isso numa situação bem eventual. Agora, pensando nos cuidados de saúde que você falou, Rafael, você também comentou aí, eu acho que uma coisa que também entra dentro da ergonomia, que são os treinamentos, as orientações, né? Eu acho que são fundamentais. E aí eu amplio isso. Como eu falei, saúde do trabalhador é total, não é só orientação de ergonomia, né? E eu já tive fiz um trabalho lá em Florianópolis, para o SESI, que foi um treinamento de ergonomia, inclusive, eu tive a oportunidade de encontrar com uma nutricionista do SESI. E a nutricionista ela fala que as mudanças elas precisam acontecer no contexto familiar, que você fazer orientação e educação não é só para o trabalhador, por exemplo, sabe? Porque quando você fala sobre alimentação, cuidados de saúde, você tem que fazer uma mudança maior, né? Porque se ele quer mudar e no contexto familiar ele não tem apoio, né? Lembra do tripé, né? Demanda. Perfeito. Então, eu valorizo muito a questão do treinamento e também outra coisa é identificar por que as pessoas não fazem o que está sendo orientado. Quais são os motivos pelos quais ela não consegue atender, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é ouvir. As empresas precisam, os RHs precisam ouvir mais, sabe? Eu gosto disso dessa nossa área, porque eu acho que é uma grande oportunidade da gente fazer mudança pensando que as pessoas não têm o mesmo perfil e não funciona a mesma coisa para todo mundo. Tem pessoas que percebam, vocês devem perceber isso. Tem pessoas que aderem a tudo, tudo que é bom para a saúde. Agora, o difícil é você trazer aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Então, assim, nós precisamos descobrir quais as estratégias, né? Isso também tem uma deficiência de conteúdo, de literatura para isso. Como a gente pode melhorar e fazer as pessoas aderirem ao que é bom, né? Porque a gente trabalha com promoção de saúde, com prevenção, com melhoria, e acho que é Sim, isso. esse é um grande desafio, né? Como engajar, e acho que a gente já discutiu internamente, como engajar as pessoas a fazerem parte dos programas. Acho que fica para um próximo papo, né? Acho que a gente ainda tem bastante coisa para aprender, para discutir. Rose, muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente no Eleva Talks. Espero termos outras oportunidades e nos encontrarmos presencialmente em breve aí para bater um papo sobre ergonomia. É muito bom ter você aqui. Rose, também quero te agradecer aí, foi muito rico, positivo aí esse bate-papo hoje, poder te ouvir, esses, né, não só insights aí que você trouxe para a gente, para o público aí que nos acompanha. Eu que agradeço. E Feliz de estar aqui com esperamos que você vocês. tenha gostado desse momento aí, né, com a gente. Gostei muito, agradeço, João, você, Rafael, e passou rapidinho, né? Eu Muito. tinha feito uma lista aqui maior, mas nós nem chegamos perto dela. Isso aí. Não, acho que fica para uma próxima, Rose. Em algum momento a gente retoma esse papo, porque você tem muita coisa importante para passar para a gente, né? E para a gente compartilhar com as pessoas que estão na área da saúde do trabalhador aí. Muitíssimo obrigado pela sua participação. E a gente vai ficando por aqui na Leva Talks de hoje. Rafa, valeu mais uma vez. Opa, muito bom. Valeu, Espero João. que todos aproveitem aí o conteúdo. Um abraço, até a próxima. Valeu.